a gente vai para um país onde algo assim, onde um juiz não se fica acima do Estado e das instituições? Como que a gente faz isso? Inclusive, a gente pode falar sobre nova constituinte, nova constituição, que, na minha visão, é o único caminho para a gente ter realmente um país, entendeu? Porque a partir do momento que há um rompimento institucional gravíssimo e sério, como uma ditadura do judiciário, isso só vai parar de acontecer e de piorar se a gente proporcionar uma nova solução institucional. E a única solução institucional possível após um rompimento dessa magnitude é uma nova Carta Magna, entendeu? Então, você que é um nacionalista, você pode discutir com seus amigos nacionalistas para a gente conseguir chegar no entendimento de uma nova Constituição, que é necessária que a gente crie, entendeu? Eu tenho algumas sugestões, a gente pode discutir do que poderia estar ou não nessa nova Constituição. É uma boa pedida. O que você acha que deveria estar lá que não tenha? Porque, assim, eu entendo que as coisas têm regras. E, enfim, o que você acha que poderia estar lá ou não? Fala para a gente. Então, eu acho que a gente tem constituições no mundo, né? E a gente tem as experiências e o resultado dessas experiências no mundo. Uma das constituições, a constituição que eu gosto mais, mas eu ainda gostaria de aprimorar, mas eu acho ela uma das melhores, se não a melhor, eu acho a melhor, para ser sincero, é a Constituição americana. Porque ela é uma Constituição que vê o Estado como inimigo das liberdades individuais e ele constringe o Estado para que o direito e a liberdade individual seja respeitada ao máximo possível. Então, a minha ideia seria a gente criar uma nova Constituição aos moldes da Constituição americana, mas um elemento que eu adoraria colocar é o elemento de democracia direta e de representatividade individual, ou seja, você pode ter representantes se você quiser, mas você também pode se representar a qualquer momento, em qualquer situação, dentro do sistema estatal, através do seu aplicativo via cripto, né, blockchain, descentralizado e tudo mais, entendeu? Inclusive, vou dar uma moral aí pro pessoal que é do... Porra, caralho, eu não tô fazendo isso de sacanagem, mano. Agora saiu da minha mente mesmo. É o cara do negócio Cristo Lúcifer, que ele fez um negócio de kart aí para me apoiar, inclusive, e tal. Eles têm um negócio que é o eu me represento, entendeu? O eu me represento é uma ideia deles de propor justamente essa ideia de democracia direta e tal. Vai lá olhar o site deles se vocês quiserem dar uma olhada, se aprofundar. Mas é uma ideia nesses moldes, entendeu? A gente ter o nosso poder de se autorrepresentar, entendeu? E para isso a gente precisa implementar uma nova Constituição que garanta esse poder representativo também. Então, essa seria a minha ideia. Uma Constituição aos modos da americana, com esse elemento de democracia direta embutido. Cara, eu entendo que existem coisas nos Estados Unidos também que a gente não pode fazer assim tão simplesmente, não, cara. Aqui, tudo bem, você determinadas coisas que você fala, tem regras diferentes, mas, por exemplo, tem coisas que você faz nos Estados Unidos. Tem coisa que faz nos Estados Unidos é crime, cara. Por exemplo, vamos pegar o nosso ex-ministro Sérgio Moro. Você acha que o que o Sérgio Moro fez nos Estados Unidos não era pena de morte? O que ele fez exatamente que merecia pena de morte? Como, por exemplo, várias coisas, como, por exemplo, pegar algumas empresas como a Odebrecht, que é era a maior empresa de construção civil do mundo, e congelar praticamente a Odebrecht. Pegar uma estatal, por exemplo, e colocar num outro país para que essa estatal pagasse 20 bilhões e ele recebesse 2 bilhões num fundo para ele fazer palestra. Isso nos Estados Unidos é pena de morte, crime contra a pátria. Existe uma regra nos Estados Unidos chamada too big to fall, que é grande demais para quebrar, onde essas empresas, cara, elas são simplesmente financiadas pelo próprio governo, onde você, por exemplo, pega e faz acordo de leniência, pega o diretor que é corrupto, ok, o corrupto tem que pagar, o corrupto tem que ir para a cadeia, isso é fato. Mas quebrar a empresa de forma proposital, botar o almirante Otto na cadeia, que foi o cara que estava enriquecendo, fez com que o nosso urânio, né, que nossas usinas nucleares chegassem ao topo do mundo, se não for entre as 5, a maior enriquecedora de urânio, tu prende um cara que é almirante, e isso tudo é muito prejudicial ao país, isso nos Estados Unidos é cadeia. Você está falando que
o Sérgio Moro estava a serviço de outras nações e o seu papel na Lava Jato foi mais para causar uma instabilidade econômica no país e política, e que por isso ele deveria ser considerado um traidor, e como traição da pátria é pena de morte, ele deveria receber pena de morte. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Então, eu não diria que ele estava a serviço de outro país, porque eu não tenho como provar isso. Mas que, no final das contas, foi maravilhosamente muito bom para os Estados Unidos, porque quebrou nossas empresas facilmente. E se algum americano fizesse a mesma coisa, não teria essa liberdade que o Moro teve. Ele estaria na cadeira elétrica. Então, são... Bom, eu acho que aí são discussões geopolíticas que cabem às diplomacias dos dois países discutir. Mas isso não é também falta de liberdade? Oi? Isso também não seria uma ausência de liberdade? Porque o Moro é livre para fazer. O Moro foi livre para ser senador aqui, cara. Nos Estados Unidos ele é preso. Bom, isso aí vai do clima político de cada país, entendeu? A gente não pode ignorar que o Brasil é um país institucionalmente fraquíssimo, por isso que é uma ditadura, né? Então, não é um país levado a sério realmente dentro do contexto geopolítico global. Então, há sim muitas agências de inteligência internacionais que usam seus agentes políticos, que eles controlam aqui dentro do território nacional, para fazer politicagem geopolítica, entendeu? O problema aí, na minha visão, é justamente porque a gente não tem uma Constituição. Por não ter uma Constituição que é respeitada e nem é boa, para ser sincero, se fosse respeitada seria ruim, mas não é respeitada. Por a gente não ter esses elementos que necessariamente um país tem que ter para ser um país patriótico e que defende os seus interesses nacionais, como a gente é um país fraco, como a gente é uma piada no mundo, a gente tem essas coisas acontecendo mesmo, Henrique. Mas isso não é culpa da liberdade de expressão, não? Mas é uma forma de liberdade que nos Estados Unidos seria cerceada, e aqui no Brasil não foi. Olha, eu não proponho um sistema constitucional que você é livre para fazer o que você quiser, entendeu? Como eu disse, eu proponho um sistema constitucional muito parecido com o americano, que coloca, inclusive, vários freios, contrapesos e medidas para que o Estado não consiga fazer o que quiser contra os seus cidadãos ou empresas, no caso que você está falando. Então, o que eu estou querendo é uma proteção jurídica maior para os indivíduos que moram nesse país, que inclusive protegeria as empresas do Odebrecht de juízes autoritários que acham que estão acima da lei ou acima do país, como no seu caso que você está falando, o Sérgio Moro. Entendeu? Tá bom. Então, a gente concorda que a questão é como que a gente vai para um país onde algo assim, onde um juiz não fica acima do Estado e das instituições? Como que a gente faz isso? Tendo um Estado, tendo instituições, tendo regras que fazem sentido. A nossa Constituição é uma piada, é uma Constituição feita por crianças com gigiceira. É uma Constituição burra demais, entendeu? O que a gente precisa é ter um Estado de verdade. Então, a gente precisa ter um código de regras que defina o Estado, que seja crível, entendeu? Então, por isso que a gente precisa de uma reforma urgente, porque a gente vive numa ditadura. Esse é o meu ponto. Entendi. Bom, aí, ó, tá vendo? Tudo com paz, com calma. Vocês querem sangue? Não vai ter sangue não, galera. Porra. É que eu acho que há uma percepção das pessoas que eu sou algum tipo de anarcocapitalista, um liber bobo, entendeu? Eu não tenho nenhuma ingenuidade sobre como o mundo funciona. O que eu estou realmente tentando propor é uma solução institucional viável. E a única é uma nova Constituição. Não existe guerra, a gente não vai conseguir. O Brasil é fraco, a gente não tem armamento para peitar a geopolítica a outras nações, seja elas qual for. Rússia, Índia, China, nem a Venezuela, não sei se a gente aguenta, entendeu? Então, o que a gente tem... Isso é uma verdade, Monark. O que a gente tem que fazer é uma reestruturação do nosso Estado para que haja um sistema, para que esse sistema consiga produzir a defesa nacional e uma sociedade civil inteligente no controle das coisas, para que a gente não seja usado pelos agentes externos, como a gente vem sendo durante 100 e poucos anos, entendeu?
Sim. A gente, no final das contas, a gente não cumpre a Constituição e a gente não tem força nem para defender os interesses nacionais, né? Tudo tá ligado. Se você não É. respeita o core do que é o seu país, que é a Carta Magna, é o que define o que é o Brasil, tá ligado? Se Sim. você não respeita isso, não tem Brasil. Não tem país, pô. O que nos une? É o PCC que nos une? Aqui no Rio é o CV, né? Aqui Né? no Rio é diferente, né? Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?